Olá! Hoje nós vamos aqui falar sobre a cólica menstrual, a dismenorreia. Vamos falar também das suas causas, segundo a visão da medicina tradicional chinesa, e quais são as principais síndromes energéticas que ocasionam essa sintomatologia. Antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like, nos ajude a impulsionar nosso canal ainda mais. Também faça seus comentários, fale o que você achou desse vídeo e o que gostaria que trouxéssemos de assunto aqui para falar para vocês a respeito da medicina tradicional chinesa. A dismenorreia ou cólica menstrual ocorre antes, durante ou após a menstruação. É uma dor que se localiza no baixo ventre ou pode até acometer a região sacral. Sob o ponto de vista da medicina tradicional chinesa, o fígado e os canais de vasoconcepção e vasopenetrador são responsáveis por garantir um fluxo constante de sangue e um bom fluxo, ou seja, um volume adequado de sangue, para que ocorra uma menstruação normal. Quando esses canais eles são afetados, ou principalmente o fígado falha na sua função de promover o livre fluxo do qi, ou seja, manter que a energia fique circulando adequadamente em todo o corpo e faça com que o sangue chegue de forma volumosa, adequada e tenha seu movimento normal no útero, quando ele falha nisso, ocorre aí os principais sintomas em decorrência da dismenorreia. Porém, ela vai ser classificada em 3 situações específicas. Aquela que ocorre antes e durante a menstruação, que estão mais relacionadas a situações de plenitude, ou seja, situações de acúmulo e estagnação de energia, ou quando ocorre após o período menstrual, que são sintomas mais relacionados à deficiência, principalmente, do sangue. Quando essa estagnação de qi ocorre, ou seja, o fígado falha em promover esse livre fluxo, esse qi estagnado vai gerar sintomatologia de dor, ou seja, de cólica, antes do período pré-menstrual, antes do período menstrual. Ou seja, quando vem o fluxo menstrual e o sangue se movimenta, ela arrasta esse qi estagnado e ajuda a aliviar os sintomas. Então, o paciente ele refere queixa antes do período menstrual e ao menstruar ocorre aí um alívio dos sintomas. Porém, quando a situação de estagnação ela se agrava ainda mais e aí o qi não só está estagnado, como ele, por estar estagnado, não move o sangue e começa a haver acúmulo de sangue. Então ocorre também aí o que a gente chama de estagnação de qi shui, a estagnação de sangue. E quando a situação está ocorrendo, ao menstruar, o paciente ele vai reclamar de queixas tanto antes como durante a menstruação, ou somente durante a menstruação. Quando começa a ocorrer o movimento de liberação de sangue, e aí ele começa a apresentar queixas. E essa estagnação do qi do fígado é a situação mais frequente, mais importante no desenvolvimento do sintoma de cólica menstrual. E essa estagnação tem como etiologia, ou seja, tem como causa principal, aquilo que a gente já comentou em outro vídeo, no vídeo da tensão pré-menstrual, que é a situação emocional, ou seja, emoções de raiva, irritabilidade, mágoa, ressentimento, ou seja, você guardar as emoções, né? Faz com que esse qi ele estagne no tórax, esse qi ele estagne, prejudicando aí a função do fígado de promover esse livre fluxo e distribuir o sangue adequadamente. Então, gerando esse processo de estagnação, e aí ocorre a sintomatologia de cólica, principalmente nas situações de plenitude, que são oriundos desse processo de estagnação. Outro fator causal da estagnação, ou seja, da cólica, é justamente o frio e a umidade.
O frio e a umidade, eles tendem a promover estagnação do Qi. E as mulheres, no processo de menstruação, ou seja, tanto no período menstrual como pós-menstrual, elas saem desse processo um tanto debilitada. Por quê? Esse movimento de exteriorizar o sangue, ou seja, de expulsar o sangue, leva também, desgasta o Qi. E ao desgastar o Qi, a sua imunidade, a sua defesa fica reduzida. E aí ela fica mais suscetível a ser invadida tanto pela umidade como pelo frio. Por isso, nesse período de menstruação, é importante que a mulher não se exponha tanto para o frio como na umidade, ou seja, não, se for à piscina, não seria o momento adequado tanto para ir à piscina ou a tomar banho de mar, mas se for, não deve ficar muito tempo com as vestimentas molhadas, expondo a região pélvica a esse frio e a essa umidade, porque assim facilmente será penetrada. E ao penetrar esse frio e umidade, ele vai gerar processo de estagnação. Outro fator causal importante é o excesso de atividade física ou atividade sexual. Este excesso, ele gera debilidade do Qi e sangue, o que favorece a má nutrição tanto do vaso da concepção como do vaso penetrador. E esses vasos que irrigam o útero de sangue deixam de nutrir adequadamente o útero, gerando aí a deficiência, a estagnação por deficiência de Qi e de sangue. Essa situação é aquela onde o paciente ele vai referir dor justamente no período pós-menstrual, porque uma vez deficiente de sangue e esse indivíduo perde mais sangue, ele aumenta o seu processo de deficiência. Então, após esse período, vai sentir lacidão, fraqueza e também a questão daquela dor fraquinha, porém persistente, porque ela é oriunda de um quadro de deficiência. Outra situação importante que está relacionada exatamente a essa também da atividade sexual são os fatores de partos. Após parto, tanto o cesáreo quanto o normal, ocorre uma grande perda de sangue. Então é normal, após esse período, ocorrer uma deficiência de sangue nessa paciente, o que vai ocasionar diversos outros problemas, dentre eles pode ocasionar a cólica menstrual pós-período menstrual. Sempre quando vamos diagnosticar a cólica, precisamos identificar o tipo da dor. E existem vários parâmetros para identificar esse tipo de dor. Um parâmetro importante é o momento da dor. Então, se essa dor, assim como já comentei, a cólica ocorre antes e durante o período menstrual, nós estamos aí vivendo uma situação de plenitude. Se essa dor ocorre após o período menstrual, nós estamos vivendo uma situação de deficiência. Se relacionarmos essa dor com a situação de pressão, ou seja, pressionarmos o abdômen inferior e o paciente referir um aumento da dor, nós estamos falando de um quadro de plenitude. Se, ao pressionarmos o abdômen inferior e o paciente referir um alívio, um conforto maior, nós estamos falando de um quadro de deficiência. Com relação ao diagnóstico pelo calor e pelo frio, se colocarmos uma bolsa de água quente sobre a região da cólica e esta melhorar, significa que estamos falando principalmente de uma situação de frio. O frio em si, ele provoca a estagnação de Qi e Xue. Então, ao aquecer essa região, nós vamos estar aliviando esse processo de estagnação, porque estamos injetando energia e promovendo a circulação dessa estagnação do Qi e também melhora do frio. Entretanto, as situações de síndrome de estagnação de Qi e de sangue, que não tem correlação diretamente com invasão de frio, também vão se sentir aliviados. Mas esse teste, ele nos favorece principalmente a identificarmos se é uma situação de frio ou de calor. Se a dor ela melhora após a expulsão dos coágulos, após o período menstrual que expulsou diversos coágulos de sangue, nós temos aí uma situação de estagnação de sangue. Se a dor também possui uma sensação de distensão do abdômen, nós estamos falando de um quadro de estagnação de Qi. Se a dor ela está relacionada a uma situação de calor, se você tem sensação de calor no abdômen,
nós estamos falando de calor no sangue. Inclusive, quando colocarmos bolsa de água quente em situações como esta, ocorre uma piora do quadro. E é uma identificação aí também de ser de calor no sangue. Quando ela apresenta uma dor tipo cãibra, nós estamos falando de estagnação por frio. Quando a paciente apresenta uma dor enfacada na região do abdômen inferior, no útero, nós estamos falando de estase de sangue. Se ela descreve uma dor do tipo dragagem na região do abdômen, nós estamos falando de um quadro de estagnação de sangue. Se ela refere uma dor do tipo dragagem após o período menstrual, nós estamos falando de uma deficiência do rim. As queixas de plenitude, da cólica de plenitude, elas são mais intensas, enquanto que a cólica de deficiência, ela vai ser mais suave, porém mais prolongada. E a de plenitude, ela é mais intensa, e mais aguda e mais imediata. Vamos falar agora da diferenciação das síndromes na medicina tradicional chinesa com relação à dismenorreia. A primeira síndrome que vamos falar é da estagnação de qi, de sangue do fígado, onde o paciente tem como queixa principal cólica menstrual que ocorre antes do período menstrual, ou de 1 a 2 dias antes desse período e até durante o período menstrual, e com a presença de distensão de abdômen e distensão de mamas. Apresenta também início menstrual hesitante, além da cólica pré-menstrual, coágulos na menstruação, tensão e irritabilidade pré-menstrual. Quando ocorre a eliminação dos coágulos da menstruação, ocorre também o alívio desses sintomas. A língua, ela se apresenta púrpura e também o pulso encorda. Quando eu possuo somente o diagnóstico de estagnação do tipo fígado, o sangue menstrual não é tão escuro e a língua já não se apresenta tão púrpura. Ela pode, inclusive, apresentar-se normal. Os sintomas de distensão de abdômen e mama são mais pronunciados. Quando a síndrome de estagnação de sangue ela é mais evidente, o sangue menstrual ele é mais escuro, a presença de coágulos é mais eminente, a língua ela vai estar mais púrpura e a dor ela é mais intensa e enfacada e muito mais característica do que a própria distensão. Então, o sintoma de dor é mais característico do que de distensão do abdômen. Para a situação de invasão de frio, o paciente vai apresentar dor antes do período pré-menstrual, principalmente, mas também pode apresentar após o período menstrual. O paciente melhora com a aplicação de calor, o sangue ele é mais escasso e também apresenta uma coloração vermelho brilhante, além de estar acompanhado de frio e dor nas costas. A língua, ela vai se apresentar violácea ou púrpuro-violácea e o pulso, corda, lento. Outro diagnóstico frequente é o de umidade e calor, que apresenta dor hipogástrica antes do período menstrual, além das queixas de dor no período menstrual. Vão apresentar também uma sensação de queimação se estendendo para o sacro, além da sensação de calor, e um sangue vermelho vivo, com presença de corrimento. Esta secreção, este corrimento, ele vai ser amarelado e mal cheiroso, além de ter também a presença de coágulos vermelho brilhante. A urina, ela vai ser mais escassa e também amarelada escura. A língua vai se apresentar vermelha com a presença de saburra amarela e pegajosa. E o pulso apresenta-se escorregadio. Vamos falar agora das cólicas do tipo deficiência. E são classificadas em 2 tipos, né? A deficiência de sangue e a deficiência do rim. Iniciando com o quadro de deficiência de qi e sangue, nós vamos falar a respeito das manifestações clínicas que estão relacionadas uma menstruação mais escassa, que ocorre, a queixa ocorre principalmente ao final da menstruação. Vai apresentar uma dor
do tipo surda na região do hipogastro, além de uma sensação de dragagem no abdômen inferior. Esses sintomas aliviam mediante pressão do abdômen e também a presença de massagem. A menstruação ela é bastante escassa, além de apresentar tontura, a tez pálida, sensação de fadiga e fezes soltas. Já o diagnóstico de deficiência do rim vai apresentar sintomas semelhantes à deficiência do sangue, assim como a dor surda no hipogastro, na região de dragagem na região inferior, porém irá acrescido de também tontura com dor nas costas, zumbido, além da visão borrada e exaustão física. A língua ela vai ser vermelha e sem saburra, e o pulso rápido e vazio.